Oi, boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, e você? Olá, tudo jóia? Tudo ótimo. Muito bem-vindo. Obrigado. Acho que foi a vez que a gente entrou mais rápido aqui, ó, pontualmente, 19 horas. Arrasou. Eu tenho que fazer jus à fama, né? Bom, o pessoal tá entrando aí. Conta um pouquinho de você, para quem não te conhece, e um pouquinho, eu acho que vale a pena ressaltar também da Lean Start, né? Legal. Bom, galera, sejam todos bem-vindos aí. Estou muito feliz com esse convite que eu recebi. Então, quero começar agradecendo. Acho que vai ter uma galera que conhece o trabalho que eu faço, mas eu sou o Bruno, sou engenheiro de produção. E de mais ou menos 2 anos para cá, eu realmente me prendi ao Lean de uma maneira aí um pouco irreversível e um pouco extrema, talvez até. Então, acordo pensando no assunto, durmo pensando no assunto, tudo que eu estou fazendo eu estou pensando no assunto. E me esforço muito para estudar e para poder dividir com o máximo de pessoas que eu puder, da maneira mais acessível possível, toda essa centena, esse milhar de conhecimento que existe sobre o assunto e que a gente acaba não explorando. E aí eu uso o Lean Start para fazer isso. É uma página no LinkedIn, a gente tem um blog agora também, terceira vez que eu estou voltando com o blog, eu finalmente consegui achar uma estratégia legal para ele, para que ele seja útil para todo mundo. E por enquanto é uma página no LinkedIn, a gente também monta alguns cursos, monta alguns workshops. Consultoria ainda não, porque eu acho que eu tenho que aprender muito, então eu não sei, eu acho muito ousado eu querer colocar lá e oferecer consultoria Modesto, cobrando. modesto. Cobrando. Ao menos cobrando por enquanto. Acho que não está no momento de cobrar por consultoria ainda. Mas basicamente isso. Show de bola. A Fê até colocou lá no LinkedIn o polêmico Bruno. Porque quem conhece, quem já vê as suas postagens, e realmente o polêmico no sentido bom, né? De Sim. colocar a gente para pensar, coloca aquela pulguinha atrás da orelha para a gente pensar de uma outra forma sobre alguns conceitos e alguns paradigmas aí associados ao Lean, né? Sim, às vezes eu não consigo segurar. Tipo, eu leio tanto sobre o assunto, pesquiso tanto, tento ir atrás dos livros que ninguém ainda leu, às vezes porque não tem em português, ou às vezes porque o livro não veio para o Brasil. E aí você descobre coisas que você fala, meu, como é que o pessoal está ensinando de um jeito, sendo que aqui, nessas outras obras aí de gente que teve muita experiência com as origens, está ensinando outra coisa. E aí eu tenho aquele estalo para mim mesmo, e eu acabo dividindo e acaba sendo polêmico, porque uns estalos aí que às vezes não são uma boa, não são, por exemplo, não fazer as pessoas pensarem sempre é bom comercialmente, né? Porque querendo ou não, o Tem Lean quebra é de um produto. paradigma, né? Sim, sim. Isso é muito legal. Você falou de livro, antes da gente entrar no assunto, que é de liderança Lean, né? Eu coloquei até aqui o título da live, que é um tema muito pedido, Legal. e que, assim, eu amo também, particularmente, falar de liderança Lean. Mas antes da gente entrar no assunto, você falou de livro. Tem como você indicar um desses livros que fez você pensar de outra forma, assim, que você vê um outro ponto de vista? Eu acho que muito voltar para as origens, então peguem aí, recomendação, peguem todos em português que vocês encontrarem que sejam de autores japoneses. Comecem lá pelo Taiichi Ohno, Voltar para as origens? Isso, volta. Na verdade, não, esse não é o título do livro, mas peguem, tô dando uma dica geral para vocês. Quando vocês forem comprar livros, comprem os livros de autores japoneses. Peguem, por exemplo, o Sistema Toyota de Produção, além da produção em larga escala, do próprio Taiichi Ohno, do Sr. Ohno. Peguem direto nele. Se vocês forem começar, se vocês já tiverem bastante prática, ou estiverem na metade da prática, escolham os autores japoneses. Então comecem nesse primeiro, que foi o primeiro livro que ele escreveu mesmo, o mais famoso. Ele escreveu outros também, mas são super difíceis de achar. Depois Esse eu tem. tenho. Esse é bem fácil de encontrar. Sim, esse aí é um que nunca sai de tiragem. Tem um Exato. segundo que é o Gestão dos Postos de Trabalho, que é extremamente importante, é praticamente. Esse eu não É, conheço. Gestão dos postos de trabalho. é isso, é do ONU também. É praticamente uma bíblia aí do modo dele de pensar sobre como fazer gestão de pessoas, sobre como fazer gestão de processos. Esse agora ou você só acha em inglês, uma edição especial capa dura, que deve estar beirando os R$ 200, ou tem a versão digital, que deve estar uma faixa de R$ 60. Ele não está saindo mais versão impressa, não sei por quê, sendo que no meio do ano passado, final do ano Era do passado ainda tinha. Kindle. Sim, e agora só tem no Kindle praticamente. É, mas
Acho que esses A dois são Fê um é bom uma começo. grande fã do Kindle. Eu ainda não me adaptei, Eu confesso. também não. Eu adoro escrever, marcar, folhear. O cheiro do livro, Eu né? ainda preciso. Você tirar Verdade. ele de um lugar, colocar de volta, sentar, abrir. Eu não sei. Emprestar, pegar de novo, Emprestar. porque eu acho que assim, o digital você fica ali e aí você lê, eu pelo menos eu tenho alguns digitais, você lê e esquece ele Sim, por lá. Agora, quando você tem uma prateleira ali com livro, vira e mexe, você passa e tal, aí você pega, pô, eu vou dar uma lida sim, aqui no que eu anotei, no que eu grifei desse sim. daqui, né? E a Eu prateleira é um gosto incentivo, disso. acaba te dando orgulho, né? Você olha quantos livros, olha que legal, como a capa desse é diferente, a textura da capa do outro é diferente, a moldura é diferente. E acho que por serem mais caros também fica um incentivo extra, né? Nossa, tipo, eu comprei um livro super caro, se eu não ler esse livro, tô cometendo um desperdício, assim, por exemplo. Fica a dica, né, para quem tem dificuldade de criar esse hábito. Sim. Comece a comprar e vocês vão ser forçados a ler. Pelo menos no começo vocês vão ter um incentivo gigante para ler, além do conhecimento que vai ser o preço do livro. Show de bola. Obrigado por compartilhar aí um pouquinho. Tem um aí que eu anotei, que é esse Gestão dos Postos de Trabalho, que eu já vou colocar na minha lista aqui, que eu ainda É não muito li. bom, muito bom. Mas vamos entrar então no nosso assunto que a gente veio aqui para falar mesmo, é de liderança Lean. Isso aí. E aí, quem ainda não ouviu falar de liderança Lean, como que a gente poderia introduzir esse assunto? Falar de um conceito de liderança Lean. Acho que a liderança Lean é aquilo que segura toda a jornada Lean indo para cima. A gente fala muito de padronização, padronizar depois da melhoria, padronizar processo, mas quem dita as regras aí, entre aspas, né, no sentido dita as regras, tomando as decisões, dando as orientações dia a dia, é o líder. Então eu posso ter um padrão escrito na frente do meu operador. Se o meu líder chegar lá e, por exemplo, dar uma ordem, vamos dizer, vamos colocar essa palavra, dar uma ordem, ou redirecionar ele para a partir de uma decisão que vá contra aquele padrão, ele está se contradizendo. Então, por mais que ele incentive a melhoria, a pessoa faz melhoria, padroniza o processo, mas aí na hora da prática do dia a dia, ele vai lá e toma decisões contrárias àquele padrão. Que mensagem que ele está passando para a pessoa? Que na verdade seguir aquele padrão não é tão importante quanto o discurso que ele fazia sobre o padrão. E aí é Então onde a você gente não pega, consegue gerar cultura, né? exato, pega a soma de todos esses comportamentos. Todo dia um líder contradizendo aquilo que ele fala, com o comportamento dele. Todos os dias. Ele prega o 5S, mas quando a produção está atrasada, ele fala, não precisa fazer não, entrega a produção primeiro. É um exemplo pequeno. E você vai juntando esses exemplos todos os dias, todos os dias. Ele fala uma coisa, as pessoas praticam, aí na hora do vamos ver mesmo, ele muda de ideia e incentiva um outro tipo de prática. Então o líder tem que estar sempre se policiando, porque a cultura da empresa se forma a partir daquilo que o líder acredita, aquilo que ele acredita molda a maneira que ele toma as decisões. Se ele vai favorecer uma parte, se ele vai favorecer outra parte. E a partir das decisões que ele toma todos os dias é que você vai construindo a cultura. Não, e é legal você falar isso, porque quando você estava falando da tomada de decisão, que é o líder que orienta, me vem muito na cabeça de assim, o básico que a gente fala, que a gente fica batendo na tecla o tempo inteiro, que o Lean não é um pacotinho de ferramentas, né? Sim. Não é esse o sentido da coisa. Sim. E aí eu vejo muito o papel do líder Lean também, no sentido do desdobramento de metas, Sim. da criação dos nortes verdadeiros. Sim. Então, assim, de começar realmente disso do início para começar a gerar cultura, né? Sim. O bom líder Lean, ele tem um propósito definido dentro da empresa. Se ele é o diretor da empresa, ele tem um propósito muito bem definido para aquela empresa, e esse propósito vai gerar as metas aí as metas que ele vai ter em relação ao mercado dele, né? Vamos imaginar, seu propósito é oferecer os melhores serviços de mobilidade do mundo. O que isso significa para o seu cliente? Como o seu cliente está reagindo a isso em relação ao seu produto? Ele vai definir as metas. Mas acho que a maioria dos cenários que a gente tem de liderança Lean é o seguinte, é alguém lá sozinho, isolado, lá no chão de fábrica, lá na produção ou lá na prestação de serviço, que é muito apaixonado pelo assunto, não tem o apoio da diretoria e quer de alguma forma colocar aquilo que ele acredita em prática. Então essas pessoas, por exemplo, que estão nessa posição que não tem um poder muito grande de decisão, elas podem definir um propósito para a equipe. Elas sabem qual que é a missão da empresa, então vamos definir um propósito nosso aqui, criar um clubinho nosso aqui onde a gente faz o nosso processo, vamos definir o nosso propósito. Ele gera uma energia diferente, por mais que ele não tenha, por exemplo, o apoio de um propósito lá na diretoria da empresa. Mas é isso que você falou exatamente. Tem que ter um norte verdadeiro, senão as pessoas não têm pelo que trabalhar. Fica simplesmente ir para ganhar o sustento. Não tem um pedacinho fundamental da motivação que a gente precisa. Não, eu acho que isso que você falou é muito bacana, porque eu
acho que é justamente assim que esse movimento começa nas empresas. Pelo menos por onde eu já passei, eu já tive a oportunidade de entrar em empresas que já tinham muita vivência Lean, né? Uma Mercedes da vida, né? Que já é uma coisa mais enraizada, mas eu tive a oportunidade também de pegar algo do início. E eu vejo que essa sementinha plantada normalmente é exatamente desse jeito que você falou. É alguém que tem já o conhecimento, é um gestor que já tem esse conhecimento, que acredita e que começa a colocar em prática justamente isso, o propósito, naquela equipe. E aí uma outra diretoria, uma outra gerência começa a ver que aquilo dali pô, que negócio é esse? Tá sendo legal, tá dando resultado, como é que é? Me diz isso aqui. E aí começa a difundir aquilo dali para a empresa até ir ganhando espaço, porque é óbvio que o Lean, ele tem toda essa parte de respeito, de cultura, que eu acho que é o principal, mas através disso e também do processo de melhoria contínua, né, a gente tem bons resultados. E não adianta a gente falar aqui que as empresas não olham para isso, elas olham justamente para isso, né? Então, aí na hora que começa a ver ali uma redução de custo, uma melhoria, até na situação de trabalho ali das pessoas, as pessoas mais engajadas dão mais resultados, né? Sim. E aí começa a difundir, né? Como que você vê isso também? Isso é uma percepção minha. Uhum. Eu tenho pensado muito nisso também, Luísa, porque as pessoas têm me perguntado, né? A maioria das pessoas que vêm me perguntar estão nessa situação. A diretoria não compreende o tamanho, a dimensão do sistema todo, e as pessoas gostam muito daquilo, querem muito colocar em prática. E quanto mais você vai estudando, mais você vai percebendo que o certo é começar de cima. Para dar certo no longo prazo, com todo o potencial, por exemplo, que ele atingiu, o potencial que a Toyota atingiu no negócio dela, tem que começar de cima. E quando começando por baixo é praticamente impossível. Mas eu falo para as pessoas, no pior dos casos, você vai deixar uma semente muito boa na sua equipe. As pessoas da sua equipe, se saírem da empresa ou se continuarem na empresa, vão ter aprendido a trabalhar de um jeito diferente, elas vão ensinar outras pessoas, vão fazer outras pessoas, o trabalho das outras pessoas mais felizes. E, no melhor dos casos, se você realmente conseguir desenvolver sua equipe a tal ponto e realmente conseguir encantar a diretoria da empresa, você vai conseguir gerar uma mudança. Então, por mais impossível que pareça, se vocês levarem realmente no termo impossível, vocês não estão fazendo Kaizen. Porque o Kaizen é não se importar com quanto aquilo parece impossível, mas sim todo dia testar uma maneira de chegar mais perto. Por mais que aquele Nossa, essa sua impossível vai frase ficando foi cada vez mais perfeita. longe. É exatamente isso. Você vai puxando a impossível, beleza, mas se eu continuo a perseguir algo que é impossível, consequentemente eu tô cada dia melhor. Porque por mais que eu nunca chegue lá, eu tô fazendo um esforço para chegar lá sabendo que eu nunca vou chegar. Então, no mínimo, eu tô ficando cada vez melhor, minha equipe tá ficando cada vez melhor. E acho que nenhum aprendizado é à toa. Por mais que você não vai conseguir mudar a cultura, não tem problema. Você aprendeu uma dezena de coisas. E você vai poder deixar um legado. Exato, tanto para as pessoas quanto até para aquele pequeno círculo ali, né? Sim. Daquele setor, dos processos ali, né? É que a gente pensa muito da forma grandiosa, né? Eu quero fazer uma mega mudança. E isso é contradizente com o princípio do Kaizen, que é fazer mudanças pequenininhas, e essas mudanças pequenininhas somadas acabam gerando uma grande mudança. Então a gente tem, naturalmente, a gente quer, nossa, eu queria muito mudar tudo. Eu queria muito, sei lá, fazer toda a minha equipe super feliz, mudar a empresa, todo mundo ter emprego garantido, desenvolver a criatividade, mas a diretoria não apoia. Mas, putz, o que eu posso fazer aqui com a minha equipe, aqui dentro do meu Gemba, por exemplo? Por mais que É seja, verdade. mesmo que morra aqui, as pessoas que vão trabalhar comigo vão trabalhar mais felizes e pode ser o começo de uma mudança maior. É fato. Até aqui o Vanderlei comentou ali em 2005, ele começou o 5S, encantaram a diretoria e virou um case, né? Então é Sim, bem isso de assim, de começar a mostrar e plantar essa sementinha, né? sim, Mas realmente, isso que você falou, é porque a gente estudando e a gente vivenciando, se vier de cima, vem mais estruturado, porque é um desdobramento ali para todo mundo caminhando na sim, mesma direção, né? Mas vindo de baixo, a gente também tem bons resultados, né? sim, com Então, se certeza. não tem como vir de cima, não adianta a gente parar e colocar isso como um empecilho e falar, não tem como, Sim, a minha empresa não olha para isso. E aí você pode começar ali no seu, né? Isso sim. É é desanimador?
É desanimador? Com certeza, mas passar por essa fase de desânimo faz parte de construir a inteligência emocional que o líder Lean precisa, né? Querendo ou não, esse desânimo que você vai enfrentar no começo por não ter o apoio faz parte do teste para ver se você realmente vai evoluir no seu pensamento a ponto de superar esse desânimo e fazer o seu melhor possível ali. Muito legal. Tem uma pergunta aqui da Mariane, que ela diz assim: quando a alta liderança entende a filosofia, gestores conhecem os benefícios. Como a liderança pode fomentar isso no Gemba? Eu acho que justamente essa pergunta dela, Sim. a gente fala de liderança Lean, né? Sim. Responde aí pra gente, Bruno. Acho que a grande questão que está aqui, com as decisões que o líder toma, ele molda um ambiente. Por exemplo, acontece alguma coisa ali inesperada no ambiente de trabalho. A forma que eu reajo como líder vai refletir naquilo que as pessoas vão fazer. Por exemplo, um exemplo extremamente clássico que serve para qualquer tipo de gestão progressiva. Aí, vocês têm o pessoal do Ágil, o pessoal aí que está trabalhando bastante com Scrum, por exemplo. Se eu tenho um ambiente de medo, onde é um ambiente de punição e controle, eu não tenho como fomentar melhoria contínua. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu quero que as pessoas se engajem nas coisas, eu tenho que fazer elas se sentirem seguras e apoiadas. Era o que o Ono fazia. O Ono, ele puxou a orelha de um cara lá, ele foi dar consultoria no fornecedor da Toyota, e ele puxou a orelha de um gestor que ele estava lá dando mentoria para esse gestor. Ele falou: cara, você é muito duro com as pessoas. Olha, tá aí o Ono falando isso. Quando você tem que dar desafios enormes para as pessoas, colocar elas numa fria, entre aspas, mas você tem que estar pronto para quando elas não conseguirem atingir a meta, você chegar e dar apoio. E falar para elas ficarem tranquilas que aquilo faz parte do aprendizado e para elas pensarem o que a gente vai testar depois para chegar nessa meta. Então, acho que o Tem que jogar principal junto, ponto, né? jogar junto. O principal ponto que o líder tem que ter lá no Gemba para incentivar o engajamento das pessoas é criar um clima que favoreça esse engajamento. Qual que é esse clima? Um clima onde as pessoas saibam que pode confiar nele, saibam que elas podem usar a criatividade, experimentar as coisas, que se acontecer um erro, eles não vão olhar para a pessoa, eles vão olhar para qual que foi o processo de pensamento que gerou esse erro. Como que a gente pode melhorar o processo de pensamento sobre esse erro? Então as pessoas fazem melhoria contínua quando elas se sentem seguras de que elas podem errar. Lógico, elas não vão jogar para errado, não vão jogar com a sorte. Elas vão pensar, vão planejar, vão fazer um P lá do PDCA bem estruturado. Mas elas têm que saber que existe a chance do erro e se elas errarem, tá ok. Desde que elas aprendam com aquele erro. É o Então, que a acho que o gente fala muito do principal... errar rápido também, né? Você Isso, errar, aprender. isso. Mas tá aí o desafio pro líder, né? Ele tem que conseguir incentivar isso no dia a dia. Toda aquela pressão que ele já tem no dia a dia, como é que ele vai converter toda aquela pressão em um sistema que estimule as pessoas a se sentirem seguras ao mesmo tempo? Ele tem Tem que gente... funcionar como um filtro ali também, né? Exato, exato. Ele é um filtro emocional, um filtro da prática para o time dele. Aquilo que ele incentiva é aquilo que ele vai ter. Exatamente. Você falou de desafio, eu acho que ter a dose, definir a dose certa do desafio para a equipe ali também é uma característica muito relevante e importante para a liderança, né, nesse sentido. O que o Ono fazia? Ele dava uma meta muito difícil, as metas dele eram bem desafiadoras, por quê? Porque se você não coloca as pessoas numa situação difícil, elas não vão deixar florescer criatividade. Quando o desafio é pouco, a gente não se engaja no desafio. Pode ver, quando alguma coisa é fácil de resolver, a gente vai empurrando, resolve de qualquer jeito. Agora, quando alguém vem e solta, ou acontece uma tragédia entre aspas aí, não no sentido literal, a gente tira a ideia não sei da onde. Surge ali solução não sei da onde. O que ele fazia? Ao mesmo tempo que ele dava um desafio muito difícil e não dava dicas logo de cara sobre como resolver aquilo, ele estava pensando em como resolver. Porque se ele está dando aquele desafio, ele tem que conseguir dar dica para as pessoas depois, para elas construírem a solução para o desafio em cima das dicas. Você não pode dar simplesmente uma meta absurda e falar: não me interessa como vocês vão fazer. Deem um jeito. O que ele fazia era dava um mega desafio, uma mega meta super difícil, realmente ousada para estimular as pessoas a usarem criatividade, mas ele também paralelamente ia pensando: nossa, se eu fosse resolver isso, como que eu faria? Que é para ele poder ir dando dica. A pessoa está com dificuldade, vai, ó, se você tentasse isso daqui, já pensou nisso daqui? Então ao aumentar as metas e realmente dar um desafio que estimule as pessoas, ele não é omisso nesse processo, né? Deixa as pessoas se virarem sem nenhum suporte, por exemplo. Que é bem isso que você falou, me lembrou muito assim, o pensamento A3, né? Porque Sim. é justamente essa relação ali de quem está liderando o A3 e quem é o coach ali, né?
Sim, o cara que tá lá, que tá dando coach na 3, ele tem que estimular. Cara, essa meta tá muito baixa. Coloca uma meta mais ousada aí, vamos pensar, vamos juntar os times, vamos pensar. Os japoneses não têm tendência a mudar a meta, eles têm tendência a mudar a abordagem. A Uhum. gente, a gente quando a meta tá muito difícil, a gente abaixa a meta. E dentro a gente vai estudar linguagem de sistemas aí, os sistemas ao redor do mundo. Os sistemas têm uma característica que é a seguinte: quando eu começo a baixar a meta, eu tenho tendência a baixar meu desempenho junto. Quanto mais eu baixo a minha meta porque eu acho que está difícil, mais meu desempenho vai piorando, porque eu vou meio que facilitando o alvo. Então eu não tenho incentivo para dar um salto. Eu tenho um efeito contrário, né? Eu baixo para ficar mais fácil, meu desempenho piora porque ficou mais fácil, porque eu me sinto mais confortável. Então é um problema que a Exatamente. gente A gente retroalimenta. tem que tomar cuidado com isso, porque realmente é o que mais acontece, né? Sim. Não Mas é mudem as muito metas difícil também facilmente, né? definir. Sim. Eu acho que isso tem muito a ver também com esse tema, com a questão da liderança Lean. Porque quando as metas são definidas, normalmente não é pela equipe lá embaixo, as metas são Sim. definidas aqui em cima. E Sim. nessa definição de metas, se essa liderança não é Lean, é Sim. muito capaz de que essas metas sejam definidas sem um conhecimento do processo que seria necessário Sim. para definir essa dose certa do desafio, né? Sim. Aí entra o desdobramento das metas, né? O Hoshin Kanri. O pessoal faz aquele processo. A diretoria define as metas estratégicas em relação ao mercado, produto. Aí desce para gerências lá, para o pessoal da parte tática, desce para o pessoal que executa, sobe e volta para ver se a meta é coerente, para já pensar um pouquinho como a gente pode atingir essa meta, se realmente tem condições, se não tem, qual que é o cenário. Então, a empresa que tem essa estrutura e tem a liderança Lean, ela tende a demorar mais para definir as metas estratégicas, mas ela tem muito mais facilidade de execução e muito mais sucesso na execução, porque realmente definiu metas que são ousadas, mas que são coerentes, né? Exato. Elas não são perfeitamente executáveis, elas estão naquele patamar que dá um friozinho na barriga, mas elas não são ridiculamente executáveis a ponto da organização não ir para frente e não dar aquele salto que a gente espera em todo ano, a cada 5 anos, por exemplo. Exato. E aí o que eu vejo às vezes é isso. Faz um desdobramento ali meio sem conhecer e aí começa a enfiar um monte de projeto que não tem muito a ver com aquilo Sim, também, né? sim, Para poder estar ali no quadro de gestão à vista, ali sim. embaixo daquele pilar, aí tem um nome de um projeto que assim, tá, e aí? Que de fato isso tem a ver com isso aqui, né? Com o meu norte verdadeiro aqui. E eu vejo isso acontecer bastante. Tudo aquilo que a gente faz dentro de uma empresa, a gente tem que periodicamente revisar. Isso aqui está me deixando mais perto do propósito da empresa? Isso está me ajudando? O que eu estou fazendo hoje, por exemplo, eu estou liderando uma equipe. O que minha equipe está fazendo hoje está deixando a gente mais perto daquela meta estratégica ou de cumprir a nossa missão? E aí você vai fazendo um filtro, realmente um filtro rígido. Não só no Lean, fora do Lean, você vai olhar estudos aí sobre negócios, as grandes empresas elas fazem isso, elas estão constantemente revisando aquilo que acontece dentro delas para entender, isso aqui está me deixando perto de onde eu tenho que chegar? Se não tá, elas começam a tomar iniciativas para cortar as coisas, para redirecionar. Porque a tendência de um sistema complexo que nem uma empresa é bagunça. Imagina o tanto de interações que você tem lá todo dia, acontecendo dentro de uma empresa, em todos os departamentos, em todas as atividades, departamentos cruzados, atividades que se cruzam, a tendência é bagunça. E aí entra o papel do líder na hora de dar aquele chacoalhão nele mesmo e nas equipes, ó, vamos dar uma revisada naquilo que a gente está fazendo para ver se está se aproximando daquilo que a gente tem que entregar ou não para o negócio e para a gente como clientes internos do negócio também. Ah, perfeito. Tem uma pergunta aqui, ou seja, ele perguntou aqui pra gente. Eu queria saber o que o Bruno pensa do Agile. É, aí é o que eu quero reformular um pouquinho essa pergunta. A Legal. gente vê hoje muito se fala, esse é um assunto que todo mundo fala, tá muito em alta, que é o ágil, né? Como que você vê esse papel da liderança Lean dentro de um projeto ágil, por exemplo? Porque eu tenho umas percepções e umas vivências aqui que eu queria ver se você tem as mesmas que eu. Por exemplo, ó, as pessoas tentam pegar, por exemplo, o ágil e as ferramentas e métodos do ágil e tentam fazer eles funcionar, só que pensando da mesma maneira, pensando da maneira, entre aspas, maneira lerda. Elas querem que as ferramentas do ágil se comportem bem no ambiente onde as decisões e o pensamento dela é voltado para, entre aspas, lerdeza.
É o que a gente tenta fazer no Lean também. Por exemplo, o ágil dá pra gente dizer, aí pelo menos eu descobri um jeito que eu acho legal de explicar, que é o just-in-time da gestão de projetos. O que é o just-in-time? Produzir em pequenos lotes para acompanhar de perto a demanda. O que o ágil faz? Eu crio pequenas entregas nos projetos para poder acompanhar a mudança de demanda. Se eu demorar muito, um ano para projetar um aplicativo, nesse ano a necessidade do meu cliente já mudou umas 1000 vezes. Mas se eu projeto uma função agora, deixo ele testar, eu tenho feedback dele, se é isso que ele realmente queria, eu estou acompanhando a demanda do meu cliente conforme ela vai evoluindo até eu ter um produto completo. E, por exemplo, a gente foi treinado para pensar em lotes, por exemplo. Se alguém for fazer alguma coisa, vai sempre fazer em lotes. A tendência é essa. Se alguém pedir para você montar 10 aviões de papel em uma linha de produção, vocês vão realmente fazer, cada um vai fazer uma dobra, vai fazer as 10 dobras, vai passar para o outro fazer as 10 dobras, sempre trabalhando de 10 em 10. E aí você pega o Just-in-Time, eu já vi lugares no Just-in-Time chamado de ferramenta, por exemplo. Mas eu tenho ferramentas dentro do Just-in-Time. A gente pode chamar o Just-in-Time de um pensamento. Qual que é o pensamento de Just-in-Time? Peça certa, na quantidade certa, na hora certa. E aí, se eu sou treinado a pensar em lotes e eu quero pegar ferramentas de just-in-time, eu não vou fazer essas ferramentas trabalharem em prol do just-in-time, se eu penso em lotes. Então, primeiro eu tenho que acreditar e aceitar que a minha ideia aqui é entregar, por exemplo, o produto certo, no momento certo, com a funcionalidade certa. E para isso eu tenho que produzir de forma ágil para acompanhar a demanda e produzir ali em pequenas funcionalidades. Se eu não acredito nisso, eu posso usar a ferramenta para o que eu quiser. Tem um exemplo legal que eu aprendi com o Leandro Carnal, é um exemplo que eu acabo usando aí universalmente. Eu tenho uma chave de fenda, é um exemplo bem feio. Eu tenho uma chave de fenda. Eu posso usar essa chave de fenda para desparafusar alguma coisa, para arrumar aquela coisa, ou eu posso usar para cometer um crime, a chave de fenda. Então a ferramenta obedece à intenção de quem está usando a ferramenta. Algumas ferramentas são mais tendenciosas para um lado ou para o outro. Por exemplo, a questão das armas ali. Você tem uma arma para se defender, então ela já tem um propósito aí um pouco mais definido. Mas eu posso usar uma arma para várias coisas. Mas é outra questão. Mas a chave de fenda acho que é o melhor exemplo. Eu consigo usar perfeitamente para minha intenção. E as ferramentas a mesma coisa. Se eu tenho lá um quadro Kanban e eu não consigo pensar em pequenos lotes, meu quadro Kanban vai ser cheio de post-it. Porque eu não estou usando o Kanban para controlar o trabalho e para manter o trabalho fluindo em pequenas unidades. Eu estou simplesmente usando o Kanban para colocar toda aquela montanha de trabalho que eu estou acostumado a fazer. Então o Kanban está obedecendo a minha intenção. O Kanban não vai controlar fluxo de trabalho sozinho. Ele Não, só vai... E a gente usa o Kanban no ágil, né? Sim, muito. É muito básico ali as tarefas no nosso Kanban. Eu acho que essa é uma dificuldade, pelo menos que eu mesma vivencio, porque eu tô muito novinha ainda no ágil, e eu vivencio justamente essa dificuldade. Qual que é o tamanho certo ali de tarefas para caber naquela sprint, né? Sim. Que é Isso justamente aí, isso, porque não adianta eu continuar com o mesmo pensamento de cronograma de sim, projeto e jogar para o ágil. sim. Seu Kanban vai E virar o aí, cronograma. exato. E essa é uma questão complicada, porque o pessoal, por exemplo, olha o Kanban do ágil, acha que é só colar os post-its. Mas vai olhar o que você tem que entender para estruturar uma carga de trabalho, por exemplo. Dá para você estruturar de uma forma mais simples, mas tem como você fazer cálculos extremamente complexos para poder estruturar uma carga de trabalho. Para entender o fluxo, entender o caminho mais curto, olhar historicamente o quanto seu time consegue entregar, ir aprimorando o feeling, porque a gente sempre começa com estimativa. Você pergunta lá pro desenvolvedor quanto tempo a gente demora para entregar essa funcionalidade. É sempre uma estimativa. Pode acontecer muita coisa, é um trabalho de conhecimento, pode acontecer muita coisa no meio do caminho que a gente não sabe ainda, a gente não conseguiu padronizar. Uhum. E a gente sempre vai, eu também vou, quando eu pego uma ferramenta, eu vou com a sensação, nossa, isso aqui vai cobrir tudo aquilo que eu preciso. Eu também tenho as minhas dificuldades, por mais que eu estude, me esforce para praticar, eu sou gente também. Eu tenho dificuldade com organização também, eu tenho que me policiar com organizar as coisas. Todos os problemas que todo mundo passa, eu passo também, alguns até piores do que quem nem conhece Lean. Meu pai, por exemplo, acho que em algumas coisas, sem nem conhecer o assunto, ele faz muito melhor, se organiza muito melhor do que eu. Então essa mudança de sigilo, sempre essa tentativa de virar a chavinha todos os dias, se policiar, se cobrar para pensar diferente. Acho que esse é o grande segredo. E esse do pensar diferente é muito legal, porque você estava falando do Just in Time, e aí logo a gente entrou na questão lá do ágil, e aí eu fiquei pensando, falei, caraca, faria todo sentido se pra gente
planejar o nosso Kanban daquela sprint se a gente aplicasse o pensamento do just in time na sua totalidade, até do pensamento de linha de produção, né? E, cara, eu pelo menos nunca tinha pensado dessa forma. Normalmente, quando a gente vai fazer planejamento, a gente coloca uma ação para uma pessoa e aquela pessoa até o final da sprint conclui aquela ação sozinha. E a gente pode aproveitar ali a expertise de outras pessoas do time e quebrar, né? E fazer uma sequência. Tipo, se eu, no caso, me dou melhor com planejamento, eu vou fazer a primeira etapa ali. A outra pessoa que é um excelente desenvolvedor, que sabe um Power Apps da vida e tal, que sei que ele vai executar aquela tela, por exemplo, que eu planejei. E tem essa sequência na própria sprint, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Acabou me ocorrendo aqui agora quando você falou. Tô viajando ou não? Para mim faz sentido também. Para mim faz sentido. Acho que essa é a grande graça. A gente tem que pegar voltar sempre pro pensamento e olhar para aquilo que está acontecendo na prática. Fala, putz, o que era para estar acontecendo e o que está acontecendo na prática? Porque tem duas formas de você ver teoria. Tem o modo mais popular, que é a teoria como uma coisa pejorativa. A gente usa a palavra teoria de uma forma pejorativa, é para definir alguém que fala uma coisa, mas faz outra, ou para definir uma coisa que não é aplicável na realidade. Mas no dicionário, o sentido original da palavra teoria é um relato da prática que tenta mostrar as principais leis do que está acontecendo na prática, para você poder entender o que está acontecendo na prática. Então, olhar na prática, nossa, por que não está... A teoria tem que ser a referência para alimentar a prática e a prática alimentar a teoria. O que eu estou fazendo de diferente? O que eu estou fazendo de igual e por que é realmente resolver problema? Comparar o estado atual com o estado desejado. Assim, nossa, por que a teoria aqui não está funcionando desse jeito? O que será que está me impedindo? E acho que às vezes o medo de errar acho que impede um pouco a gente, né? A gente quer sempre se dar bem no projeto e entregar um projeto bom. A gente não quer correr o risco de estimar um prazo errado, alguma coisa do tipo. E aí entra aquele negócio de novo, né? Do líder Lean conseguir construir um clima onde todo mundo esteja bastante focado em aprender, em acertar, mas principalmente em aprender. Na Toyota eu li uma vez num livro que eles falam o seguinte: não existe erro, existe pensamento incompleto que levou a um erro. Se eu errei alguma coisa, não é porque eu sou ruim, ou porque eu sou isso, ou sou aquilo, é porque eu deixei de considerar alguma coisa que ou eu ainda não sabia, ou eu não prestei muita atenção e não considerei aquela coisa. Então um erro nada mais é que o resultado de um pensamento incompleto. Eu não consegui considerar todas as coisas que eram importantes, por exemplo. Não, é muito legal você falar isso, porque eu acho que faz bem esse conceito da liderança Lean, que tem a ver com o respeito às pessoas, porque no oposto, né, na liderança não Lean, a tendência é culpar as pessoas pelos problemas. Né? E quando a gente fala de liderança Lean, a gente já fala a culpa é dos processos. Sim. Ninguém erra porque quer, né? Um exemplo clássico que eu vivenciei é a gente conseguir sair de um processo de solução de problemas onde anteriormente a gente via muito assim, causa raiz, de 5 porquês. Falta de treinamento? Falha humana. Falha humana. Falha humana como causa raiz. E aí a gente saiu desse conceito de assim, cara, falha humana não é uma causa raiz. Sim. A gente tem que entender o que no processo falhou que levou a essa falha humana, né? Sim. E aí a gente criou até uma cartilhazinha com algumas classificações, com perguntas para fazer entrevista com as pessoas envolvidas ali na falha humana, para a gente tentar chegar na causa raiz de fato. E isso foi muito legal para mim, porque a gente já começou a mudar esse conceito. Então a falha humana não, foi um erro não intencional. A gente parte desse princípio. Aí, esse erro não intencional foi baseado num quê? Num lapso, no que aconteceu ali. E aí, a gente tinha umas perguntinhas para auxiliar a chegar na causa raiz, né? Para a gente desassociar isso da pessoa, o problema da pessoa. E aí, a gente acaba não olhando o processo, né? Porque é muito fácil culpar alguém. Com certeza. É a primeira coisa que a gente faz. Até menos com a gente, né? Geralmente, às vezes, a gente não faz isso com a gente. Mas pega o trabalho padronizado, por exemplo. Trabalho padronizado. Geralmente, quando alguém não segue o trabalho padronizado, é porque ele sabe um jeito mais fácil de fazer. E às vezes o trabalho padronizado foi desenhado por um engenheiro que não conversou com a pessoa. Não foi a pessoa que desenhou o trabalho padronizado. Aí vai o engenheiro lá, por ter
a sensação de que é mais especialista do que quem faz o trabalho, e desenha um trabalho padronizado que não tem nada a ver. O cara sabe executar de uma maneira mais rápida, mais segura, e você não pediu para ele. Ele é o dono do trabalho. Você tem que dar o suporte. Tem coisas que ele não sabe sobre segurança, aí você vai orientar ele. Ó, talvez esse movimento que você faz não é tão seguro. Como é que a gente pode pensar num movimento que você canse menos, por exemplo? Mas geralmente o pensamento é esse. Quando a pessoa não segue, por exemplo, é uma outra face desse problema, né? Quando a pessoa não segue um processo, é porque geralmente ela tem alguma técnica melhor para aquele processo. E aí você tem que chegar e analisar juntos, porque a gente tem a tendência a buscar o jeito que é ou mais fácil ou mais confortável. E o ONU já falava isso. Se alguém não segue um padrão de trabalho, é porque aquele padrão não está adequado, na verdade. Ou porque Tem aquela curva. é isso que você falou. É o que mais acontece, entrar um monte Sim. de gente dentro de uma Sim. sala de Sim. analistas, especialistas, Sim. e aí eles vão fazer uma análise, porque normalmente esses padrões saem de algum problema, algum processo de solução de problemas, né? Sim. E aí fazem uma análise e aí eles descrevem aquele padrão e muitas vezes até o treinamento Sim. é um treinamento assim, chega lá pro padrão, lê, beleza? Beleza. Então, vambora. Sim. E aí as pessoas nem sabem o porquê que teve que mudar, né? O que foi o problema que chegaram ali com um padrão novo para ele agora. Às vezes não entendem, porque você lê, mas né, a questão até do hábito, né? Até você criar o hábito novo. Se alguém só lê o negócio para você, daqui a pouco você está executando da mesma forma que você fazia antes. Sim. E não levar em consideração as próprias pessoas, né? Que executam aquele trabalho. Então, é isso que você falou. Muitas vezes, um trabalho padrão é criado levando em conta só o processo, às vezes uma redução de custo, alguma coisa assim também, e não leva em consideração o Gemba, né? Como é feito de fato ali, as dificuldades que as pessoas têm para executar aquilo ali, né? E aí, quando chega lá, não dá certo. As pessoas não Sim. vão executar. Eu acho que vai muito também daquela ideia que o pessoal tem de que padrões são estáticos. Na verdade, o padrão é só a melhor forma atual de fazer alguma coisa e ele tem que ser destruído de tempos em tempos. Então, às vezes o especialista ele não consulta lá o pessoal que está no game, o pessoal que realmente tem a noção ali mais próxima da perfeita sobre aquilo que está acontecendo no trabalho, porque ele não lembra disso, ele não lembra que o padrão foi feito para ser mudado. O padrão é só para ser uma referência temporária até o time ali conseguir pensar numa maneira melhor de fazer. Então, às vezes, ele vai desconsiderar a experiência das pessoas por causa disso. Eu vou desenhar aqui um jeito perfeito de fazer, porque isso aqui não pode mudar nunca. Mas, na verdade, vamos sentar aqui, fulano, como é que você faz seu trabalho? Quais são os movimentos que você faz? Esse movimento cansa você durante o dia? Você fica fadigado? Chama um especialista aqui, chama um ali. E desenhar junto com a pessoa esse trabalho. Porque aquilo vai mudar. Aquilo vai mudar. A gente tem uma obsessão de construir a sequência de movimentos perfeita logo de cara. Mas muitas vezes você está naquele processo de aculturação, da pessoa começar a lidar com o padrão, e realmente a curva de aprendizado e a mensagem que você vai passar naquela curva é mais importante do que o resultado que você vai ter agora. Você pode fazer o padrão numa semana, na semana seguinte já chegar na pessoa e falar, vamos mudar o padrão de novo? Conseguiu pensar em alguma melhoria? Vamos fazer de novo? O desafio está em organizar isso, né? Uma coisa que é uma dúvida minha. Diga. Você falou o padrão é para ser mutável. Sim. E eu concordo plenamente. Só que o que eu vejo muito que eu ia te perguntar, qual que você acha que é a melhor forma de ter esses padrões? Porque às vezes a gente vê os padrões escritos. Acho que voltou, a internet deu uma. A gente vê os padrões escritos num sistema, né? E aí as pessoas têm que ir num computador, às vezes, para acessar aquilo. E, poxa, às vezes a galera tá em linha de produção, não fica no computador. Elas estão, de fato, colocando a mão na massa ali. Não é um trabalho administrativo que elas têm em computador ali o tempo inteiro. E aí, às vezes, tem que passar por diversas aprovações aquele documento até você conseguir atualizá-lo, por exemplo. E aí acaba demandando um prazo enorme, um trabalho enorme para fazer ele ser mutável ali o tempo inteiro. Aí eu ia te perguntar isso. O que você já viu de de menos complexo nesse sentido, vamos dizer? O trabalho padronizado, do jeito que eu aprendi em teoria e prática, por exemplo, na Volvo, o trabalho padronizado lá dentro do processo, ele era feito com imãs. Cada operação era um imã. Então, se a gente achasse uma maneira melhor de fazer naquele segundo, se desse para inverter uma operação e ter um ganho, é só você tirar um imã de um lugar e pôr no lugar do outro. E ficava ali ao alcance do campo de visão do operador.
Porque no começo o operador ele vai olhar muito mais para o trabalho padronizado, ele vai olhar muito mais até ele memorizar, criar a memória muscular do processo. Ele vai estar sendo treinado naquele padrão novo. Depois ele começa a olhar menos para o trabalho padronizado, um pouco menos, aí vai olhar mais quando ele tem dúvida. Mas tem que estar na área de trabalho e tem que estar visível. É que eu acho que acontece muito também, por exemplo, tem documentos que precisam de todo esse acompanhamento de registro, toda essa rastreabilidade, e tem documentos que não. Se for um documento de norma, dependendo do seu produto, dependendo do mercado que você atende, ok, mas trabalho padronizado, será que precisa ter todo esse controle? Ou Eu será que esse acho que controle... esse é o grande desafio, né? Das pessoas, Sim. das empresas conseguirem separar, porque normalmente quando cria um sistema de gestão de qualidade, engessa tudo, inclusive o trabalho padronizado ali dentro, naquele mesmo Sim. fluxo, né? Sim. E talvez a dica seja essa, ali dentro, separar o que de fato vai entrar nesse fluxo e o que é operacional e que tem que estar ali, que tem que ser mutável e que não tem que passar por toda essa questão. Mas aí bate naquela questão também de assim, como que você garante que alguém mudou aquela etapa e que todo mundo sabe que ela foi mudada, né? Uhum. Aí isso vai depender daquilo que você... Como é que você incentiva o seu time? No começo, lógico que vai ter esses deslizes. Mudou o trabalho e ninguém avisou. E aí você vai lá e fala, galera, a gente tem que fazer isso aqui e tem que comunicar, a gente tem que fazer as mudanças. Aí você vai construindo aos pouquinhos esse hábito de comunicar as mudanças, você vai criando um mecanismo ou outro, mas você tem que sempre buscar uma forma de não engessar essas coisas. Não pode ser uma burocracia, tem que ser uma burocracia habilitadora. Uhum. O que é uma burocracia habilitadora? Eu tenho regras, eu tenho normas, tudo mais, eu tenho modelinho para fazer as coisas, mas esses modelinhos são mutáveis rapidamente. Perceba que está de novo ligado ao modo que a gente pensa. Se eu sou um líder que pensa de maneira burocrática, eu vou burocratizar tudo. Até aquilo que a norma não pede. Agora, se eu tenho um pensamento mais diferente, eu já tenho uma flexibilidade maior. E era realmente isso, a gente ia lá, esse trabalho padronizado aí, ele tinha lá a operação e tinha o tempo lá marcado a caneta, num quadradinho do lado ali. Você podia alterar o tempo, mudou o tempo, consegui eliminar um desperdício, acompanhei lá a montagem lá com o cronômetro, conseguimos eliminar um desperdício, alguém fez uma melhoria, já vai lá e coloca o tempo novo e soma de novo lá no final do trabalho padronizado. O quadro de TACT era a mesma coisa. Era um quadro branco, tinha lá, mudou o TACT do mês, vai lá, fecha lá e muda. Qual que é o TACT novo? Todo mundo ficava visível, não precisava, devia ter outros registros, lógico, ali para controle dos engenheiros dentro dos processos. Eles atualizavam o VSM também quando tinha que atualizar. Mas o trabalho padronizado era isso. Às vezes fazia uma revisão ou outra lá, o estagiário ia lá, para poder aferir os tempos novamente, para ver se estava coerente, se teve alguma melhoria, alguma redução, se estava tendo alguma dificuldade. E aí você, lógico, colocava na planilha e tudo mais, mas as mudanças você fazia lá nos IMAs. Invertia uma operação com a outra, excluía uma operação, criava uma operação nova, alguma coisa do tipo. Tinha esse bate-bola entre a operação, os engenheiros, os estagiários, os analistas, tinha esse bate-bola que funcionava muito bem. Bom, muito legal. Essa ideia é muito legal, porque eu acho que é uma linha tênue, realmente. Então, a gente tem que pensar diferente para poder executar, porque eu vejo muita resistência da operação em seguir os padrões justamente por isso, porque, cara, não tá ali, não tá visível, não é uma coisa fácil, não é uma coisa da rotina deles. O cara tem que sair de onde ele tá para acessar um computador, para lembrar o que alguém treinou ele ali, é surreal, ele não vai fazer isso. Você não faria, eu não faria. Eu também não. Pois é. A gente vai tentar lembrar. A gente tem que lembrar sempre. Já fizeram um experimento para comprovar isso, que não é só o que as pessoas acreditam que molda a forma como que elas agem. O ambiente também molda. Se, por exemplo, pega lá no trânsito, por exemplo. Se eu saí do trabalho estressado, 6 horas da tarde. Se eu corto a frente de alguém no trânsito, se eu tenho um comportamento ruim no trânsito, é porque eu tô cansado. Eu tô cansado, eu tive um dia ruim, mas vai alguém cortar minha frente no trânsito. A pessoa é um babaca, é um idiota. Então perceba como assim, por mais que, por exemplo, eu posso ser uma pessoa boa, de bom caráter, mas se eu tô estressado no trânsito, eu tenho tendência a me colocar em primeiro lugar. Se alguém faz a mesma coisa comigo, eu tenho tendência a analisar aquela pessoa com base no meu ponto de vista e não na situação que ela tá. Então, se dentro de um processo produtivo eu tenho uma situação que não favorece a pessoa seguir os padrões, a pessoa ajudar a desenvolver os padrões, eu não vou esperar que ela realmente tenha os comportamentos que eu desejo ou que seriam positivos para ela. Então, o ambiente que a gente cria, de novo, aquela questão das decisões que a gente toma como líder, influencia em como as pessoas vão se comportar. Que tem a ver muito com empatia.
Sim. que é uma característica bem forte também do líder Lean, né? As pessoas têm necessidades, a gente tem que atender essas necessidades dentro do trabalho. Por exemplo, as pessoas têm necessidade de criar as coisas. Você coloca a pessoa para ficar seguindo o padrão, pegar aquela ideia, a ideia mais convencional do padrão, você está matando a criatividade das pessoas. O que a Toyota fez com os operadores a partir do momento que entra o Kaizen na jogada? Você transforma operadores que fazem a mesma coisa todo dia em trabalhadores do conhecimento. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma coisa para seguir todos os dias, ele tem um incentivo gigantesco a criar melhores maneiras em cima daquela coisa, por exemplo, fora o programa de ideias que ele dá para outros setores, que ele dá para o setor dele. Então, o Kaizen pega o ser humano para tirar ele de uma situação onde ele trabalha como uma máquina para realmente satisfazer a necessidade natural do ser humano, que é de ser criativo. Por isso que um operador multifuncional na Toyota é um operador tão diferenciado. Porque ele não é considerado como uma máquina. Ele tem ali um ambiente que incentiva ele a realizar a necessidade natural de todo ser humano, que é de criar coisas, de sentir prazer em ter novas ideias, sentir prazer em experimentar coisas novas, olhar o seu trabalho e sentir que aquilo lá é fruto do conhecimento dele, da habilidade dele. Então, junto o melhor dos dois mundos, você transforma alguém que é operador em alguém que é também trabalhador do conhecimento, igual quem está no escritório, por exemplo. Não, perfeito. Bem legal. Acho que isso resume bastante essa filosofia mesmo, de desenvolver as pessoas, né? Não é um robô que está ali Sim, fazendo exatamente. a mesma coisa todos os dias, né? Sim. O que você acha que, assim, é característica fundamental? Uma só não, várias, né? Você pode falar quantas você quiser. De um líder Lean. Olha, ele tem que respeitar muito as pessoas, e respeitar as pessoas não é só dar bom dia, dar boa noite, é realmente entender que as pessoas têm necessidades diferentes, e que realmente elas têm medos, elas têm alegrias, elas têm todas as coisas que moldam a maneira como que ela vai se comportar dentro do trabalho no dia a dia. E aí você tem que ajudar essa pessoa a desenvolver habilidades para lidar bem com isso, criar um clima que favoreça isso. Tem que ser uma pessoa que tem pensamento de longo prazo. Não pode ser uma pessoa que pensa somente no curto prazo, somente em tomar decisões pequenas. Ela tem que considerar o horizonte um horizonte bom. Tem que gostar muito de treinar as pessoas e estimular muito a criatividade delas. Tem que ser uma pessoa que está sempre ali estimulando as pessoas a aprender alguma coisa nova, a ensinar alguma coisa nova. Tem que ser uma pessoa presente. Gemba é tudo. Não pode ser uma pessoa que faz gestão de dentro da sala. Tem que ser uma pessoa que vai ver, que pergunta por quê para as pessoas. Essas duas coisinhas clássicas. Tem que ser uma pessoa que toma uma decisão com base em fatos e não somente em dados. Dados podem enganar a gente intencionalmente ou não, então você tem que tomar decisões com fatos. Com fatos você toma muito rápido, e para você acompanhar fatos tem que estar no Gemba. Então, se você não está no Gemba, você não consegue tomar decisão com base em fatos. Você pega um fato fresco, é muito mais fácil você colocar uma solução legal para aquele problema do que se você espera aquele problema virar um dado. Virar uma coisa que já está muito mais no passado do que o fato. Então você percebe que Esse uma coisa ponto é muito conecta a outra, legal. né? Uma coisa conecta a Muito legal. outra. Porque o fato, para você tomar decisão baseada no fato, você tem que estar no Gemba. Porque se alguém te Sim. contar o que é o fato, Sim. você não vai conseguir tomar nenhuma decisão assertiva, Sim. né? Sim. E se o seu Gemba, por exemplo, não tem gestão visual, não é um Gemba organizado, você não consegue nem enxergar os fatos. Então perceba como eu não consigo separar as coisas no Lean uma das outras. Para eu poder fazer gestão com base em fatos, eu tenho que ter um Gemba que me mostra bem os fatos. Tem padrão visual. E para eu conseguir fazer gestão com base em fatos nesse Gemba, eu tenho que ser alguém que não fica na sala. E ele tem que ir para o Gemba com visão de auxiliar e de entender os problemas. Não pode ser uma visão que vai julgar e procurar culpado. Perceba como as coisas linkam novamente. E tem que ser alguém que sabe que a melhoria contínua é eterna. Não existe um ponto perfeito, não existe um ponto atual, não existe linha de chegada. Ele tem que ser bem, bem obcecado aí em incentivar as pessoas a usarem a criatividade para encontrar a próxima melhor maneira de fazer. E uma que eu vi no slide da própria Toyota, o líder tem que ser entusiasmado. Não pode ser morto, não pode ser molenga, ele realmente tem que ser apaixonado por aquilo que ele está fazendo. Estava no slide de um treinamento de líder. Seguir, né? Exato, estava no slide de um treinamento da própria Toyota. Que liderança, o líder tem que ser uma pessoa que transmite paixão para as pessoas que estão trabalhando junto com ele. É verdade. Não poderia concordar mais, de verdade. Sim. A gente tem mais 10 minutos de live, tá acabando. Tem duas perguntas aqui que eu achei bem bacana. Vamos ver se dá tempo de responder. O Gui mandou aqui. Bruno, poderia citar alguns brasileiros com perfil de líder Lean?
Cara, pessoas que eu tenho, por ter conversado muito com essas pessoas, acho que o Daniel Pezzi é uma pessoa que, por ter toda a experiência que ele tem, por estudar muito o assunto e gostar muito do assunto, com certeza ele tem um perfil de líder lean, e quando você conversa com ele, você pesca muitas coisas que você fala, puta, que coisa genial, né? Então, mas porque eu tive contato com ele, tanto pessoalmente quanto à distância, então eu conheço. O Guilherme Carvalho, ele teve uma experiência muito grande, o da Expertise, ele teve uma experiência muito grande na Índia. Ele chegou lá jovem, na casa dos 20 anos, teve experiência com liderança ali muito boa lá. É uma pessoa que você vê que sabe a maneira correta de pensar também, tem muita experiência nisso, e é uma pessoa muito boa de conversar também. Eu vou acabar deixando algumas pessoas fora da lista, porque eu converso com bastante gente, mas não gente o suficiente também, ou não tempo suficiente pela correria para poder conhecer a pessoa, ter trabalhado com ela. Mas essas são as duas pessoas que me vêm mais rápido agora na cabeça. São as duas pessoas que. E acho que lembrei. O Yoshida, o Eduardo Yoshida, ele tá fazendo muitos vídeos no LinkedIn agora, ele trabalhou na Toyota por muitos anos. E Ai, o eu tô Sensei. vendo. Os vídeos dele são muito Eu bons. tô vendo, eu tô seguindo ele lá também. E o Sensei Kokudai. Perceba aí quando você vai, você pega alguém que teve vivência, alguém que tem ascendência japonesa, tem descendência japonesa, você fica meio hipnotizado quando essas pessoas estão falando, né? Tamanha a sabedoria e a calma com que eles transmitem a sabedoria deles. Calma. E o Pezzi, por mais que ele não seja asiático, não seja japonês, é uma das pessoas que chega muito perto disso. Por isso que eu sempre lembro dele. Então acho que essas pessoas, assim, são as pessoas que mantêm esse nível, assim, que você, quando você conversa, você sente que você está absorvendo sabedoria. Você não está absorvendo respostas prontas, mas você está absorvendo coisas que te estimulam a pensar sobre aquilo que você faz. Então, acho que com Eu certeza acho estou que sendo essa injusto. é a parte fundamental, né, do Sim, líder Lean. sim. Que é justamente o que o John Schuch falou no encontro que a gente teve lá na Globo. Foi muito bacana. E uma frase que eu gravei foi essa, porque ele trabalhou, né? Teve a oportunidade de Não. estar na Toyota, e o que ele falou é que o chefe dele nunca deu uma resposta para ele Sim, na sim. vida. É um clássico da Toyota. Todo mundo que você conversa, que trabalhou lá, fala: meu chefe nunca me deu uma resposta na vida. Me dava dica, me jogava nas fogueiras, me apoiava, mas nunca me dava resposta. Exato. Porque é justamente assim que você estimula o crescimento da pessoa, né? Porque Sim, você dá o caminho para que ela vá atrás das respostas, sim, né? Porque ela vai sim. entender de fato. É até uma coisa que, assim, né? Eu acho que a maior liderança Lean, ela é praticada entre pais e filhos, né? Nesse sentido. Nossa, com Porque certeza. é exatamente isso. Show de bola. Tem uma outra pergunta aqui que eu queria que você respondesse pra gente aí. Tava lá, quem perguntou, se quiser colocar aqui na Uhum. caixinha, porque eu não tô conseguindo subir para ver, foi mais no início, mas eu guardei. Se você acha que esse é um bom momento para começar com a filosofia Lean. Eu entendi essa pergunta no sentido no momento de mundo. Uhum. Eu acho que é o momento que favorece, mas a gente não pode esperar o momento. O momento perfeito é quando as coisas estão bem, na verdade. É quando tudo está indo bem, tem bastante dinheiro sobrando, e aí você fala, eu vou fingir que não tem dinheiro e vou começar a realmente estimular um pensamento diferente dentro da minha empresa. Não vou deixar faltar aquilo que é necessário, lógico, mas eu vou colocar as pessoas em situação de desafio. Agora a gente está numa situação de desafio porque a gente está sendo obrigado. E é aquela coisa que a gente conversou no começo, né? Situações extremamente difíceis onde eu tenho as melhores ideias. Mas eu acho que a questão de começar com a filosofia vai muito do nível de conhecimento de quem vai começar a puxar essa iniciativa. Porque esse momento, ao mesmo tempo que favorece para quem quer começar com a filosofia, porque tem um excelente motivo, também favorece quem só quer usar a ferramenta, por causa da situação de desespero. E você Verdade. consegue realmente chegar lá, aplicar duas, três ferramentas e fazer uma limpa enorme de desperdícios e ganhar fôlego para respirar mais um pouco. Mas ao mesmo tempo que você favorece uma coisa boa, você favorece o lado incompleto da coisa ao mesmo tempo. Então, acho que todo momento é um momento bom para começar, mas o melhor momento é quando as coisas ainda estão bem. Não, eu amei essa sua resposta. Porque é o que eu vejo acontecer na maioria das empresas, né? Quando acontece algum impacto muito grande
financeiro, eu não estou querendo dar exemplos, mas acho que todo mundo já tem alguns exemplos clássicos aí na cabeça, de construção civil e tudo mais. Quando a indústria é impactada fortemente, é que normalmente elas implementam o Lean, começam a ir de cima para baixo. Sim. E aí eu acho que é justamente o que você está falando. Vem nessa correria de resultado, de redução de custo, e aí as ferramentas vão dar isso, principalmente porque quando o mato está alto, tem muita coisa fácil ali para atacar, mas que não se torna sustentável ao longo do tempo, justamente por isso. Então, você colocou toda essa questão nessa tua resposta, que é justamente o que eu penso, que é o que muita gente fala, que assim, porque a empresa tal implementou o Lean, mas começou o 5S, mas 30 vezes. Começou a implementar o Lean 35 vezes. É o que a gente mais escuta. Justamente por isso, porque foi lá, aplicou aquele pacote de ferramentas e aí fica naquele ciclo vicioso, né? Sim, o Lean é um sistema de gestão que é alimentado por um modo específico de pensar sobre gestão. Então, não é para você usar quando as coisas estão ruins. Eu acho que por isso que eu fico só realmente obcecado por Lean, porque eu já consigo enxergar como um sistema de gestão e que favorece o que toda empresa quer. Se eu tenho um sistema de gestão baseado no Lean colocado em prática, eu tenho inovação, ao contrário do que muita gente acredita. Eu tenho criação de valor, porque eu tenho um foco extremamente grande no cliente, então eu estou cada vez mais alinhado com aquilo que ele espera de mim. Uma empresa que realmente entra de cabeça e vai full Lean mesmo, ela consegue ter crescimentos aí de uma forma mais sustentável e mais estabilizada, não fica aqueles picos, né? Cresce um pouco, cai um monte, perde mercado, sobe um monte. Lógico que no começo não é assim, mas ela vai construindo estrutura para conseguir isso. Eu tenho um ambiente de trabalho mais harmônico, as pessoas trabalham mais felizes. Então, que empresa que não quer isso? Que empresa sobrevive sem agregar valor para o cliente? Que empresa que sobrevive sem crescer de forma estável? Que empresa que sobrevive sem inovação? E que empresa que sobrevive sem gente feliz trabalhando nela? E o Lean faz tudo isso. O pensamento da Toyota proporciona tudo isso. As ferramentas não, porque as ferramentas são soluções específicas para problemas específicos. E é esse pensamento de longo prazo que a gente viu bem claro aí no discurso do próprio presidente da Toyota no reporte dos resultados financeiros ali deles do último trimestre, não lembro. Mas, enfim, ele deixou isso bem claro, pensamento de longo prazo. Eu achei sensacional, que é o que a gente está falando aqui, né? É o que a gente olha, né? Uma empresa tem, sei lá, um trimestre ruim, a gente acha que é o fim. Mas, na verdade, no longo prazo. Onde a gente quer... O que foi esse trimestre ruim? O que aconteceu nesse trimestre ruim que a gente vai usar para alavancar ali no longo prazo? A gente olha horizontes muito pequenos, né? Mas quando a gente monta uma empresa, a ideia é que ela dure para sempre, até depois que a gente morrer. Então, olhar o curto prazo é muito pouco. O curto prazo se representa muito pouco se a gente quer que a empresa seja eterna. Ele demonstrou no discurso dele justamente entender que esse é um período um pouco mais difícil, mas aquela calma e aquela segurança que o pensamento de longo prazo, do planejamento, de tudo que eles têm ali já no horizonte, de que, ok, isso daqui vai passar e a gente vai continuar crescendo, né? Ele sabe o time que ele tem. 1 minuto para o Instagram derrubar aqui a nossa live. O Matheus mandou ali pedindo para você falar um pouco de ágil e lean. Eu acho que a gente falou um pouquinho lá no início. Amanhã a live vai para o YouTube. Então, Matheus, se você puder olhar lá no nosso YouTube, vou divulgar aqui amanhã assim que entrar. A gente falou um pouquinho, porque agora eu acho que não dá tempo mais. Vou deixar esse 1 minuto aí para você encerrar, Bruno. Sim. E chama no privado depois, Matheus, a gente conversa também o quando você quiser e quando você precisar. Mas acho que uma dica que eu daria para vocês, que eu me esforço muito para ter, é focar nas pequenas coisas. Focar nos pequenos detalhes das coisas, pequenos detalhes das atitudes, os pequenos detalhes das coisas que eu faço. Sempre olhando um horizonte enorme, olhando ali uma meta gigantesca, mas que ela seja só a referência para você, como que eu vou fazer em pequenos passos o caminho até essa meta. Em tudo que vocês forem fazer, dentro da empresa, fora da empresa. A gente é muito queima-largada em tudo, sabe? Eu sofro muito com isso também. Tenho uma miríade de conhecimento sobre linha, eu quero engolir tudo de uma vez só, e aí eu acabo quase ficando louco, aí eu volto, não, cadê o Kaizen? Então, pensem em Kaizen em tudo que vocês forem fazer e vocês vão ter muito bem.